Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Rosileia Lopes, eu sou psicóloga clínica, com ênfase em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou especialista em neuropsicologia, mas além disso tudo, eu sou mãe de uma jovem com depressão. A minha filha, ela tem depressão desde jovem, desde do início da adolescência, né? Hoje ela está com 19 anos e eu sofri muito nessa jornada. E eu entendi que existe algumas coisas sim que a gente pode prestar atenção. Por quê? Porque mesmo eu sendo psicóloga, mesmo eu atendendo pessoas com depressão, a minha filha passando por essa doença me deixava extremamente esgotada, porque eu achava que eu já estava fazendo de tudo. Eu levava ela no médico, ela tomava a medicação toda certinha, ela fazia terapia, a terapeuta dela maravilhosa, e nada estava não estava dando efeito. Alguma coisa estava de errado. Eu comecei a desacreditar até nos profissionais. E aí eu ficava extremamente esgotada. Eu ficava muito triste, porque para uma mãe ver uma filha que antes alegre, sorridente, cheia de amigos, ver uma filha murchando, essa é a palavra, gente. A gente vê o nosso filho murchando. E é uma coisa muito destrutiva pra gente, como mãe, como pai, como pessoa que convive, que ama essa pessoa. É muito cansativo ver essa pessoa não querer ouvir a gente. A gente começa meio que a se desesperar, a gente começa a confundir o nosso desespero, a nossa tristeza de ver nossa filha assim, com cansaço, com raiva, com frustração. E a gente começa a querer motivar essa pessoa, querer fazer com que ela saia, levante daí. A gente começa a ficar preocupada com um monte de coisa, a gente começa a ficar preocupada com a escola, começa a ficar preocupada com o trabalho, até com o nosso próprio trabalho. Porque a gente fica até preocupado, como que eu vou sair para trabalhar deixando meu filho, né, minha filha daquele jeito? E aí eu vejo isso todos os dias no consultório, essa preocupação, esse cansaço, esse esgotamento. Existe sim um fator aí que a gente não está enxergando. Foi aí que eu comecei a enxergar que eu estava realmente em falta com a minha filha, mesmo sendo uma mãe carinhosa, uma mãe atenta, uma mãe que queria fazer de tudo para ajudar. Eu comecei a perceber que a culpa não era minha, exatamente. A culpa não é sua de ver seu parente assim, de ver seu filho desse jeito. Porque, na verdade, a gente não aprende essas coisas em escola, a gente não aprende as coisas na sociedade, a gente não aprende esse tipo de coisa em casa. A gente não sabe lidar com as emoções, a gente não sabe lidar nem com a nossa. Imagina com a do outro. Então, não é um tema que não é ensinado, é divulgado, é falado, é estranhado por aí, mas não é falado de forma educativa pra gente. Como a gente vai lidar com aquilo? Então, vamos começar aqui entendendo um pouco desse sintoma. O que acontece com essa pessoa? O que é apatia? Ou anedonia? É aquela falta de sentir prazer. A pessoa fica incapaz de sentir prazer. A depressão é uma doença que ela não vem de uma hora para outra assim, né? Rapidamente a pessoa de repente ficou depressiva. A pessoa, ela vai ao longo do tempo, ela vai começando aquilo que eu falei, a pessoa vai começando como se fosse murchando. O primeiro sintoma que começa a ser percebido e começa a incomodar é justamente a apatia. A pessoa vai começando a parar de frequentar os lugares que frequentava antes, começa a desinteressar das coisas que sempre gostou, ela começa a perder o interesse nas relações sociais, começa a perder o interesse de se divertir, ela começa a perder interesse sobre a vida. E aí o porquê que essa pessoa, no decorrer da entrada dessa doença, ela vai apagando, ela vai murchando. E aí vamos entender o que acontece dentro do corpo dessa pessoa. Que a depressão, ela tem dois aspectos aí sintomáticos, digamos assim. Ela tem os sintomas internos e ela tem os sintomas externos. Essa questão interna tem a ver com a parte psicológica, emocional da pessoa, parte de vivência, a interpretação, a parte cognitiva dessa pessoa. E a parte física também, a parte cerebral, neuroquímica dessa pessoa. A parte externa da depressão tem a ver com as relações sociais, tem a ver com o ambiente que ela vive, tem a ver com a família, tem a ver com as atividades diárias que essa pessoa tem.
Então, são os fatores, sim, que também afetam a pessoa. Então, ela vai ser afetada por questões neuroquímicas, por questões psíquicas e por questões ambientais. E dentro do corpo dela, vamos começar pelas questões internas. O que acontece? Ela começa a ter, na parte física, neuroquímica, um rebaixamento de neurotransmissores muito importantes para passar informações equilibradas para as emoções dela. Então ela começa a ter baixa de serotonina, dopamina e noradrenalina, que são os três principais neurotransmissores que afetam uma pessoa com depressão. E aí, o que acontece com as nossas emoções? A gente começa a interpretar, a pessoa que está com depressão, o seu filho, começa a interpretar tudo de forma negativa. Ele começa a ver as coisas positivas que ele via antes de uma forma neutra. Ele começa a perder o gosto pelas coisas. E por isso que ele vai apagando, e por isso que ele vai desistindo. Dá a impressão que ele está preguiçoso, ele não quer mais levantar por preguiça. E isso é uma interpretação muito normal, muito comum entre as famílias. Então, esses são a parte física que acontece dentro do corpo dessa pessoa. E agora, o que acontece na parte externa, né? A parte externa é a parte ambiental. Nós, como familiares, você aí que é pai, mãe de uma pessoa com depressão, de um jovem, de um adolescente com depressão, você escuta do médico, do psicólogo, que existem coisas positivas para essa pessoa levantar. A própria pessoa, na terapia, no tratamento psiquiátrico também escuta, né? Que ela precisa fazer exercício físico, ela precisa, sim, porque exercício físico ajuda justamente na manutenção desses neurotransmissores, ela precisa comer melhor, ter alguns alimentos à base de ômega 3, de zinco, de ferro, que ajudam na reposição desses neurotransmissores. Ela precisa pegar sol, a vitamina D é uma coisa maravilhosa para levantar a pessoa dessa apatia. O médico vai dosar a medicação. E aí a gente fala assim, tá bom, tudo isso ele tem que fazer, mas como se ele não sai da cama? Eu falo, eu motivo, eu mando ele levantar, eu falo da importância e ele não levanta. Eu entendo você porque eu também tive essa dificuldade. Eu sei o quanto é difícil fazer uma pessoa levantar e fazer essas coisas que são necessárias, se ela não está conseguindo levantar. E a gente não tem como fazer ela fazer de uma forma, né, bruta, a gente pegar ela pelo braço e fazer, a gente não tem como fazer isso. E aí, respondendo aquela dúvida do início, como fazer o meu filho, a minha filha, a pessoa que eu amo com depressão, sair desse estado de apatia? A primeira informação que a gente não tem e a gente precisa ter, e a gente precisa entender, internalizar, é que essa pessoa precisa de tempo. Ela precisa de tempo para se recuperar. Ela não vai levantar de uma hora de outra, ela não vai pegar sol de uma hora para outra, ela não vai se alimentar da forma saudável de uma hora de outra, ela precisa de tempo. E o que a gente vai fazer nesse espaço de tempo? Primeira coisa, a gente vai se regular emocionalmente. É uma coisa que a gente precisa fazer. A gente, parente, pai, mãe, primeiro a gente precisa se regular emocionalmente. Segundo, a gente precisa de estratégias práticas para que essa pessoa tenha esse tempo e não se preocupe com as questões ambientais externas e de rotina. Então nós, como parentes, como pais principalmente, a gente precisa dar um amparo dessas questões práticas para essa pessoa. Fazer cobrança, fazer crítica, tentar motivar, levantar a pessoa, isso não vai ajudar. Isso vai atrapalhar. E aí, precisa da nossa disposição de começar a dar esse tempo para essa pessoa. Ela vai estar na cama? Não se preocupe, é um tempo. A gente precisa tratar essa doença como a gente trataria qualquer outra doença. A pessoa está falando ali que está com uma dor do estômago e não consegue levantar e não consegue fazer as coisas. O que a gente vai dar para ela? Tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai dar suporte para ela. E a depressão, a mesma coisa. Não confundam. A depressão é uma doença também. Ela também precisa de tempo para descansar e relaxar. Porque a apatia, como é um problema de cunho físico também, e a baixa desses neurotransmissores causa uma fadiga no corpo. O corpo fica extremamente cansado. Ela não fica só
com falta de sentir as emoções. Ela, além da parte psíquica, ela não sente emoção, ela não sente prazer nas coisas. Mas na parte física, ela sente cansaço, esgotamento, fadiga, os músculos começam a cansar. Então, dependendo do nível de apatia que essa pessoa tá, ela vai ser regulada a partir da medicação, mas essa medicação precisa de tempo para fazer efeito no corpo. E a parte externa, a nossa parte psíquica ali, a nossa parte, quer dizer, ambiental, ela precisa dar esse suporte para que essa pessoa consiga não ficar tão preocupada com escola, porque é um erro a gente achar que uma pessoa que está com depressão, ela é uma pessoa que não está nem aí para nada. Ela não está sentindo prazer. É diferente dela não se preocupar. Ela fica extremamente preocupada por tudo que ela está deixando, por tudo que ela não está conseguindo mais fazer, por tudo que ela não está conseguindo mais sentir sentido e prazer em fazer. Então isso também causa ansiedade nessa pessoa. Essa pessoa acaba desistindo. Então é importante que nesse momento não haja crítica, não haja forçação de barra, não haja motivação, nem se for uma coisa positiva para você. Levanta, o sol tá lindo, vai. Não adianta, isso não vai. O que ele precisa é de tempo. A gente vai ficar preocupada com as questões da escola, com o trabalho dessa pessoa, a gente vai ficar preocupada. Só que essa pessoa não tem condição de fazer isso tudo nesse momento. E o que ela puder fazer, a gente, sabe, levante as mãos para os céus que ela conseguiu fazer. E aí sim, essa pessoa vai começando a sair dessa apatia, dessa falta de sentido de prazer. E aí você pode fazer com que ela, aos poucos, vai se aproximando dessas atividades. Carinho, claro que é importante. Tirar a culpa dessa pessoa é importante, porque essa pessoa se sente culpada, inclusive, de estar atrapalhando a família. Ela se sente assim, nossa, eu tô sendo um peso para minha família. E a família, por estar muito cansada, ela acaba meio que demonstrando um pouco isso. Ai, meu Deus, eu tô cansada, você não levanta, eu já tenho que trabalhar. Normalmente é esse nosso discurso. Então é importante que a gente comece a refletir sobre esse discurso de crítica, de forçação de barra com essa pessoa, senão ela não vai levantar. Cada um vai levar um tempo. Isso vai depender da própria pessoa, isso vai depender também do grau de apatia que essa pessoa tá. Existem graus de apatia, existem graus tão profundos que a pessoa não come mais. A pessoa não toma mais banho, não come, não levanta. Então esse grau é um grau muito profundo, que requer muito mais paciência e tempo. Requer que a pessoa perceba o ambiente arrumado, perceba o ambiente calmo, perceba a pessoa que está cuidando dela não estressada. Então o primeiro passo, para a gente recapitular, a gente já sabe que essa pessoa precisa de alimentação, a gente já sabe que essa pessoa precisa de sol, precisa de exercício físico, mas se no momento ela não está conseguindo fazer, para que ela consiga fazer tudo isso, que vai fazer com que ela saia de vez dessa apatia, a gente precisa dar tempo para essa pessoa, e tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade não requer crítica e não requer motivação. Essa motivação é negativa para quem tem depressão. É muito positiva para quem não está com depressão, quem está precisando de um empurrãozinho, que não é o caso da depressão. Então, pai, mãe, tentem dessa forma, compreenda que essa é uma doença, que essa pessoa vai ter um tempo, ela vai precisar de um tempo para se recuperar. E aí, com essas estratégias práticas, estratégias também para você sabe o que vai ficar em falta na vida dessa pessoa, e você sabe que é muito mais importante a saúde dessa pessoa do que tudo que está em torno dela. Você, pai, mãe, você sabe o que você pode fazer para aliviar um pouco essas questões práticas do dia a dia dessa pessoa, ok? Então, eu queria deixar essas dicas aí para você. Faça de coração. Eu vivi isso na minha vida, isso me facilita até hoje com a minha filha, isso me facilitou na fase crítica da depressão dela, onde ela não levantava mais. Recados dados aí, eu aguardo vocês. Então até a próxima live. Beijão, tchau, tchau.